Saudações, senhores. Quero tratar hoje do ressentimento. Esse costume entre aquelas pessoas que se perderam de si mesmas e que depois de se afastarem do ambiente, da situação, da relação, da experiência que fazia com que ele se esquecesse e traísse certos valores, essa pessoa se pega depois de um tempo se punindo por ter se permitido entrar em certas condições das quais faz muito mal naquela expectativa de que você queria se entregar ao esquecimento no momento, porque tudo era muito proveitoso, mas que ao se trair, você acaba carregando um fardo maior do que se tivesse criado um desconforto na condição daquela interação que você teve, seja lá qual for. Vou tentar deixar o menos complexo possível para que haja uma fluidez dos pensamentos. Então vamos lá. O ressentimento é em si um grande mal degenerativo do pensamento. É a corrosão das formas emocionais da experiência. Você corrompe a emoção em que você começa a construir a rejeição daquela cena contra si mesmo. Você começa a perceber que o que você estava fazendo, o que você estava aceitando naquele momento, era o contrário dos seus princípios. Mas que você acabou se perdendo porque se manter consciente em situações das mais corriqueiras durante o dia é um esforço de atenção que cansa. E é muito difícil desenvolver uma disciplina para estar consciente de si o tempo todo. Porque, na realidade, quando frequentamos situações ou pessoas das quais gostamos, a tendência é que internamente nós relaxemos. Mas o problema desse relaxamento é que abre uma passagem para uma invasão da sua intimidade, que é quando as condições começam a contrariar os seus princípios, mas que pela desatenção do dia, em que a velocidade das coisas acontecem, você pouquíssimas vezes ou raras consegue perceber se aquele envolvimento é coerente com o que você estabeleceu para você mesmo. Então eu quero tratar aqui tanto do ressentimento como uma fórmula ou uma forma, uma criatura que vai exaurir do emocional toda a sua força, ou o ressentimento como um reflexo de onde você deveria ter colocado limites. Essas duas caras de uma mesma moeda, dois lados de uma mesma moeda, que é o ressentimento, é necessário para o autoconhecimento. Mas o ressentimento só pode ser elaborado quando você colheu primeiro os males de ser por ele persuadido, invadido, aprisionado. Então vou colocar uma situação aqui para vocês. Imagine que alguma amizade, algum relacionamento que você tem começa a tocar em certos pontos, certas áreas, das quais, no momento em que essa contrariedade aparece para você, você sente aquele mal-estar de que tem algo errado. Essa intuição, vamos colocar, este sexto sentido, é quando os princípios que encadeiam suas emoções basilares emergem das profundezas e mostram para você que isto é inaceitável. Só que o problema do ressentimento é que, como ele se apresenta
pouquíssimas vezes de uma forma exagerada ou espalhafatosa, ele costuma se apresentar, na maioria das vezes, como uma sutileza, algo que está implícito no discurso. Você não consegue ter a percepção afiada de separar, de discernir o que se apresentou ali. Aquela coisa simplesmente invade você por dentro, e no momento em que você se separa daquela situação, daquela pessoa, daquela circunstância, e começa a pensar sobre o que aconteceu, você fica surpreso de quão fácil foi para que aquelas sugestões modificassem ou suprimissem, amarrassem certos princípios seus que são inegociáveis, mas que a forma cortês de se implementarem na situação fez que você não percebesse o invasor. E o desdobramento, o desenvolvimento dessa primeira dor, que é esse estranhamento de, pera, tem alguma coisa errada, e você não consegue imediatamente capturar, fisgar, isolar aquela forma palpável do desgosto, você recortar aquilo que lhe incomodou e analisar, é difícil de você fazer isso no momento em que você está inserido num contexto que a tendência é se esquecer de si mesmo. Geralmente contextos sociais. Então, beleza. Quero colocar aqui algo que pode ser mais próximo da nossa realidade. Um relacionamento. Vamos supor que você esteja no relacionamento com alguém que espero que você ame, ou se o seu relacionamento se transformou num consenso pelo costume da fácil convivência, e os dois partilham da mesma experiência por longos anos. Seja quanto tempo você está casado, noivo, namorando. O ressentimento ele é formulado na seguinte situação. Vocês estão em algum lugar, conversando sobre qualquer assunto, e as implicações deste assunto, as formas de pensamento daquela outra pessoa, que a princípio são inofensivas, quando faladas para você, eu penso neste assunto, penso isso, isso e isso. E você complementa com a sua parte, espero. Quando a conversa se mescla e a empatia, a boa vontade entre os dois começa a se misturar, tudo o que é colocado naquele exato momento em que os elos da conversação foram acomodados, passa mais facilmente através dessa sua torre de vigia, através da sua segurança interior, e já começa a grudar nas paredes do seu pensamento. É o seu estado mais vulnerável. Porque o amor tem a tendência a adormecer a resistência. Então, nessa experiência, nessa conversa, algum tema é circulado e a opinião daquela outra pessoa lhe faz desconfortavelmente precisar rir no momento, para que o seu espanto interno não jogue como um balde frio, água, né? Um balde de água fria na conversa e deixe tudo com aquela atmosfera de estranheza. Mas o problema é que se você não faz isso, no exato momento em que aparece, se pelo menos você não procura contestar isso dentro de você, uma bola de retalhos, de escórias, começa a ser formada dentro de você, em que na medida em que esta incapacidade de confessar o desagrado vai fazer com que você comece a desmanchar a figura do objeto que você deseja, aquela pessoa, quem quer que seja. E o problema é que a partir dali, que não foi confessado, você começa a orquestrar na sua imaginação cenas do que você poderia ter falado, que é exatamente aquela mesma
Aquela coincidência de quando você tem um debate acalorado e como os pensamentos estão sendo regurgitados, não estão sendo pensados, você não tem a calma, porque como a água está fervendo, não tem como você ter uma translucidez e ver o seu reflexo. A água precisa estar calma, e aí você se contempla. Você, ao se afastar do momento da discussão, da conversa, a clareza pela calma começa a apontar o que é que você poderia ter dito. Ou que o que foi dito pela outra pessoa é totalmente oposto ao que você acredita, mas você aceitou no momento para não quebrar aquela docilidade da conversa. Estava tudo tão harmônico. Você não queria o aspecto áspero do debate, da interação, que causa aquele desconforto, o impacto. Mas o ressentimento, ele é alimentado na escuridão. Porque no momento em que você se distanciou da cena, a primeira atitude do ressentimento é manipular as emoções, criando cenários, fazendo com que você tenha uma aversão pela pessoa, pela circunstância, e você vai se perder em múltiplas cenas, em desdobramentos de interações. Você vai se imaginar em toda espécie de cenário, em toda possibilidade de convivência com aquela pessoa em que você a contesta e sacia o seu ego. Não vai se tratar mais de porque feriu um princípio seu e você não teve a hombridade, a honra de acusar, mas vai ser uma disputa interior por uma supremacia que só existe na sua cabeça. Esse ressentimento, ele vai escavar tantos sentimentos pendentes seus que você vai começar a cuspir naquela outra pessoa outras causas que já foram penhoradas que você esqueceu. Outras emoções deslocadas por outros sentimentos que estão como elos formando uma corrente infinita que se estende até os tempos mais antigos. Só que o problema e o lado curioso do ressentimento é que ele inverte a sua polaridade de acordo com o objetivo que você tem nele. Assim como o ressentimento vai escavar, vai entulhar também de sentimentos que são desproporcionais ao que foi experimentado, o ressentimento também pode, para um homem que tem um bom juízo, um homem que tem uma lucidez dos pensamentos, um homem que, apesar de muitas vezes se perder na conversa, consegue retomar as brechas, os pontos em que ele errou, vai servir como um reflexo no espelho, onde ele pode muito bem ver o que é que foi desfigurado nele, em que ponto foi tocado, e a partir dessa revelação, o ressentimento ele tem a possibilidade de induzir a um conhecimento muito maior de si mesmo. Claro que 1% das pessoas conseguem fazer isso, e olhe lá, mas esse ressentimento ele vai começar a mostrar para você coisas sobre você que você não sabia. Que é exatamente na convivência nos relacionamentos, e eu vou colocar aqui especificamente os relacionamentos amorosos, eles precisam tensionar a psique. Eles precisam apertar para que haja uma expansão de abarcar uma outra realidade. É por isso que muitas vezes no relacionamento o homem tem a tendência à frouxidão. Como o homem procura sempre as formas previsíveis de acontecimentos, num relacionamento em que há o conforto, o acalento, o aconchego da mulher que ele ama, trazendo a graça, aquela leveza de existência, faz com que ele se debilite a tal ponto que ele não mais consiga saber sobre si mesmo, porque para ele a existência já está realizada. Agora, para o homem que bem entende que o ressentimento, quando ele se apresenta, você não deve desdenhar dele, ou ter aversão, ou querer conspirar com ele, com as sugestões de revolta que ele faz para você, tocando no seu ego, é que
o ressentimento ele vai começar a mostrar para você áreas que não estão sob governos, terras que foram sitiadas, que você não colocou nenhum governante, nenhum vigia, você nem sequer construiu uma cidade. Tá completamente... é uma desolação. Então, como o ressentimento vai falar muito sobre você, se você acolhe esse desconforto quando ele aparecer, revelando pontos da sua personalidade que foram remexidas, você pode, utilizando essa primeira, eu diria, não escada, mas esse palanque principal, para que você possa enxergar quais lados da sua existência interior, aquela sua sensação permanente que ela está acima de tudo, acima das emoções, dos sentimentos, acima das circunstâncias exteriores, vai falar sobre você mesmo. É o seu ressentimento que fala muito bem sobre os seus princípios. E é aí que vem uma outra capacidade de compreender uma sutileza. É que na maioria das vezes, quando o ressentimento tocar em você, quando se trata de indivíduos no Brasil, em que as personalidades são capengas, é que o ressentimento vai acusar não somente as suas falhas, mas principalmente as suas incompetências. Onde foi que você se deixou levar e o que você consentiu em perder? O que você nunca desenvolveu que faz com que essas invasões externas passem a habitar o seu mundo e lhe governar de dentro para fora? Como se fosse uma espécie de parasitismo. Então, quando, vendo o desconforto desse ressentimento, tentar sugerir certas atitudes que favoreçam a saciedade do seu ego, porque o ressentimento ele também tem uma familiaridade com a reclamação. Por que a reclamação é tão satisfatória? Porque ela traz um aspecto de saciedade. Mas, ora, a saciedade que ela lhe oferece é danosa porque você só a conseguiu por ter devorado a própria carne. A reclamação é devorar a si mesmo enquanto se engana com uma falsa, com uma aparente saciedade. Você sim está comendo alguma coisa, mas você está devorando a si mesmo. Assim como a reclamação favorece o ego e o próprio ressentimento favorece o ego, existe no indivíduo, que é o que Sócrates, né, vai chamar do seu daimon, Jung também fala, que é quando o homem, inserido em certo contexto, começa a se perder do seu propósito. Falam numa atitude mais rente da realidade. Em alguma circunstância, o homem não consegue protestar com a sua verdade, afirmar o que acredita, confessar o que vê, exatamente como vê e como sente, para dispersar, para envergonhar as multidões de falsidades das pessoas ao redor, é que essa forma de ignorância, de silenciar o seu daimon, a sua voz interior, o seu guia, ela é um ambiente favorável para a criação das neuroses. Jung vai dizer que o seu daimon começa a se rebelar através de uma transparência exterior. E isto é a demonstração das neuroses. Mas não quero me deter sobre isso aqui. A aparência pela qual o ressentimento se apresenta é a de que você sofreu uma injustiça. E sofrendo essa injustiça, você deve exigir os seus direitos. Mas o grande problema é que, se os seus princípios nunca foram bem fundamentados,
se você nunca sequer pensou o que é importante para você verdadeiramente, ou se você se confundiu eminência com importância e verdade com algo que lhe satisfaça a imaginação e a sua própria crença, na maioria das vezes extremamente picotada, é de que você pode, através do ressentimento, construir uma imagem que seja favorável, através de uma lógica. Porque a maioria dos erros que cometemos são baseados logicamente. E há, neste presente século, uma idolatria lógica. Os maiores erros que cometemos são baseados numa lógica. Mas e que essa lógica totalmente inimiga da razão, vamos colocar assim, ela vai querer favorecer uma história em que você vença. Mas e que se esses princípios existenciais interiores nunca foram estabelecidos, ela pode fazer o que quiser com você. E você vai dar crédito para ela. E ao retornar e conversar com aquela pessoa sobre certos pontos que você não gostou, você não vai estar falando com uma sinceridade de ter examinado uma inconsistência, uma violação que você permitiu que se impregnasse em você, mas a partir somente de um cenário criado para favorecer o encadeamento das emoções que você deveria ter sentido naquele contexto. Então vamos lá. Se numa conversa a sua namorada, mulher faz isso com uma arte finíssima. A mulher tem a facilidade de, vendo no dia a dia o comportamento do seu parceiro, começar a decalcar mentalmente, através de uma previsibilidade, como você vai agir. Começa a descrever todo o seu humor durante o dia. Ela sabe como você vai estar de manhã até a noite. E você, em determinados contextos, como você vai agir. E quando essa personalidade já foi lida, ela já sabe de qual, como são os seus jeitos e trejeitos, numa circunstância, ela se mostra completamente diferente do que ela previu, vai haver uma confrontação em que ela vai estranhar e vai colocar você contra a parede. É aí que está o problema, que muitos homens, atendendo a uma revolta infantilesca, começam a odiar a natureza feminina, que é da evolução daquela... É um mecanismo de aperfeiçoamento para detectar falhas de segurança, a inconsistência do caráter. Se for uma mulher que tem um pingo de inteligência, que tem alguma capacidade, ela vai fazer isso. Você querendo ou não, amando ou não. Essa é a realidade. E os homens, ao se depararem com essa confrontação, essa alfinetada nas suas crenças, em que é que seja, no lugar de pegar para si este presente grego em forma de cavalo de Troia e analisar sob aspectos se se trata de uma incoerência interna a partir de que você consentiu em ser desrespeitado, vamos colocar assim, ou ela percebeu, ou ela pode detectar em você uma própria inconsistência do que você disse anteriormente. O problema aí, na maioria das vezes, está no homem. Não porque a mulher não seja passível, né, de errar, mas é que é um mecanismo que transpira, em que a maioria das respostas que os homens dão, quando apertados nessa situação, é a revolta, é a devolutiva imediata. Você não consegue entender emocionalmente quando que o seu desespero para se salvar ou para se afirmar, ele bifurca entre o desespero para se salvar e a razão. A razão é para um lado, o desespero para o outro.
E nesse ponto é que fica evidente que a maioria dos homens possuem um nível vergonhoso de autoconhecimento. Os senhores são vulneráveis emocionalmente. Suas imaginações são configuradas no medíocre. Não há uma solidez, uma sustentação interior de um propósito que seja maior do que os senhores. E nessa sua fragilidade, as mulheres, as pessoas que você se relaciona, digo, nessa situação aqui, a sua mulher, ela vai detectar isso. E o seu ressentimento, a partir de um ponto criado em algo que você permitiu que ela se insurgisse contra você, ou que você não estabeleceu o seu princípio suficientemente, vai criar um ressentimento tão grave que o seu descontentamento vai se transformar numa rebelião. Uma rebelião contra qualquer atitude semelhante. Ora, as pessoas sempre vão lhe desrespeitar, quer sejam próximas ou não. E o ressentimento, em todos os momentos, vai se apresentar para você. Não somente nessas circunstâncias entre você e sua mulher, você e algum conhecido, mas você para você mesmo, quando percebe que se permitiu certas situações. O problema do ressentimento não é o ressentimento, mas é que ele quebra as pernas daquele que possui faltas de princípios e da sua capacidade em se disciplinar em assisti-los, não importa quão cansativo seja. Você não pode baixar a guarda. Você não pode botar a espada sobre o peito e cochilar. Você não tem autorização para isso. A solidez masculina, a inteligência, ela necessita de uma dedicação integral. Mas é que a maioria dos senhores só estão preocupados em serem conhecidos por suas conquistas exteriores, financeira, os seus bens, mas pouca conquista há nos senhores em governar o interior. Pouquíssimos dos senhores se dedicam aos estudos, e não falo aqui de faculdade, não falo aqui de formações profissionais, isso não tem nada a ver. Falo de uma dedicação em se educar, porque a verdadeira educação é a autoeducação. E como a maioria dos senhores não são suficientemente despertos para entender essa realidade tão crucial de ser vivida, vocês precisam viver, porque, como dizia Salomão, o conhecimento é como uma árvore de vida, em que os senhores repousam debaixo dela. Ela é o conhecimento, através da sabedoria, que vai nutrir nos momentos mais imprevisíveis. Mas somente quando a disciplina se instaurou e o conhecimento passa a ser cortejado como a mais desejável das mulheres. Ela é a verdadeira amante. Não importa se os senhores possuem ou não uma parceira. O que importa é se a melhor das amantes também lhe deseja. Essas falhas emocionais, eu me distanciei um pouco do assunto e deixei mais restrito para os homens, até porque há uma propriedade de experiência para isso, mas é de que, tanto para o homem quanto para a mulher, os ressentimentos, eles são reveladores da sua inconsistência. E que a aceitação de que você negligenciou os princípios é a melhor forma de, através desse descontentamento,
você retomar a construção interior. Você reparar a brecha que você deixou que cavassem. E aquela pessoa está lá conseguindo tocar nesse seu ponto. Porque você permitiu que chegasse nesse nível. Então é uma breve reflexão que eu tive, quis trazer para vocês. E deixem aí seus comentários, o que é que os senhores pensam sobre isso.